Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início agora à segunda aula com o método de avaliação para a segunda nota, sendo essa aula valendo metade da nota e o restante dos exercícios. O que a gente vai tratar nessa aula aqui vai ser sobre as estruturas de Lewis, como a gente pode desenhar elas, as estruturas de ressonância, como podemos fazer elas, as ressonâncias, exceções à regra do octeto, como a gente viu lá, que a regra do octeto basicamente é que um átomo precisa ter ali os 8 elétrons na camada de valência para que ele tenha a estabilidade. E tem alguns átomos, algumas moléculas que podem sair dessa regra. E as ligações covalentes, a força que essa ligação covalente ela pode ter. Se é mais forte, se é mais fraca, enfim, a gente vai ver. Iniciando pelas estruturas de Lewis e relacionando à estabilidade também, para facilitar a demonstração das ligações entre os átomos, o físico-químico norte-americano Lewis ele elaborou um modelo que aplicava as ligações estabelecidas entre os ametais, essas ligações seriam as ligações covalentes nesses ametais, e nesse modelo, que são representados os elétrons, os pontinhos, os elétrons eles são representados a partir de pontinhos ali em volta do átomo, e esses elétrons da camada de valência de cada átomo e como se dá a ligação entre cada átomo. Afinal, a estabilidade do átomo está na sua camada de valência, claro. E como que ocorre? Como que faz para desenhar essa estrutura, né? A gente vai ver aqui. Primeiramente, determinar o número de elétrons na camada de valência que cada átomo tem, como a gente pode ver no carbono. Na camada de valência dele tem 4 átomos, então a gente representa com 4 pontinhos em volta desse carbono. No hidrogênio, como só tem um elétron, a gente só põe um. Em seguida, determinar a posição dos átomos na estrutura. O átomo central é sempre o de menor eletronegatividade e os átomos monovalentes, que fazem apenas uma ligação, posicionam-se na extremidade. Como a gente sabe, os mais eletronegativos estão ali, né, de baixo para cima, da direita para a esquerda na tabela periódica, que a gente pode consultar sempre. E também compartilhar os pares de elétrons dos átomos ao redor do átomo central, completando o octeto. Como assim? Né? A gente vai circular, basicamente vai fazer realmente essa ligação circular esses átomos, esses átomozinhos aqui, e esse símbolo vai determinar que esses átomos estão em compartilhamento. O carbono aqui compartilhando seus elétrons com esses 4 hidrogênios, ele está recebendo e doando ao mesmo tempo. Ele está compartilhando esses 8 elétrons que estão aqui em jogo. Então, assim ele está ficando com o octeto completo. E cada hidrogênio desse aqui, querendo ou não, ele é uma exceção à regra, ele forma, né, o dueto. Ele fica com seus 2 elétrons na camada de valência. Em seguida, a gente tem aqui um exercício. Os elementos químicos genéricos X e Y apresentam as seguintes distribuições eletrônicas: YS2, 2S2, 2P6, 3S1, Y, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P1. X tem apenas um elétron na camada de valência e Y tem 3 elétrons na camada de valência. Suponha que os dois elementos reajam com o cloro, Cl, de acordo com as distribuições eletrônicas e as respectivas estruturas de Lewis. As fórmulas moleculares desses compostos vão ser: qual dessas alternativas? Vamos ver como a gente pode solucionar esse problema, né? Como assim? O elemento X possui apenas um elétron na camada de valência, como a gente já viu aqui, a última camada, e o Y possui 3S2 e 3P1. Aqui a gente tem 3 elétrons. 3S1 deve realizar uma ligação para alcançar estabilidade, exatamente. Já o elemento Y possui possui 3 elétrons e o cloro possui 7 elétrons na camada de valência e precisa fazer apenas uma ligação. Como o cloro só precisa fazer uma ligação e esse átomo Y ele precisa fazer 3, então a gente vem e coloca 3 átomos de cloro em volta, já que ele só precisa de uma ligação para alcançar o octeto, e assim as duas moléculas, no caso aqui as 4, contando com os 3 cloros, vão ficar em uma estabilidade. Então, qual seria o composto, né? O X seria o X, como tem aqui,
XCl, né? E o YCl3, porque ele precisa fazer 3 ligações para alcançar o octeto, o átomo Y. Em seguida, mais um. Muitas bebidas alcoólicas, como a cerveja e o vinho, são obtidas através da fermentação. O álcool etílico, acima das concentrações de 0,46 gramas por litro de sangue, provoca alterações no organismo humano e o risco de acidentes automobilísticos é 2 vezes maior, é o dobro. Nas entradas, a polícia rodoviária possui o bafômetro para utilizar em motoristas com suspeita de embriaguez. Quando o motorista sopra o bafômetro, o álcool presente no bafo daquele motorista vai ser oxidado a partir do ácido acético, conforme mostra a reação no balanceado abaixo. Então, tá aqui o que seria o ácido acético, entrando em oxidação com o que seria o bafo do motorista, que poderia estar embriagado, formando a reação. Em relação a isso, desenhe a estrutura de Lewis para a molécula CH3CO3, essa molécula aqui. Então, primeiramente, que a gente vai ter a distribuição eletrônica. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência, o oxigênio vai ter 6 e o hidrogênio vai ter apenas 1. Na forma de Lewis, a gente vai colocar cada pontinho representando um átomo de valência. Aqui o carbono com seus 4, o oxigênio com 6, distribuídos aqui na formatação. Em seguida, a gente vai efetuar as ligações de cada um, certo? Vamos lá. Aqui o carbono fazendo suas 4 ligações. Em seguida, aqui o oxigênio só precisa de mais 2 ligações, então ele só vai fazer essas 2 para completar o octeto. E é isso. O carbono está no centro, porque ele é o elemento menos eletronegativo entre o carbono e o oxigênio. Já o hidrogênio está nas extremidades porque ele é monovalente, ele só precisa fazer uma ligação. Então, agora falando sobre estruturas de ressonância. Às vezes, uma estrutura de pontos não é o suficiente para descrever completamente uma molécula. E às vezes, você precisa de 2 ou mais estruturas para representar. É o que ocorre em relação à ressonância. Cadê aqui? Aqui a gente vê o ânion. Aqui a gente vê o ânion de etilo. E essa estrutura não representa completamente esse ânion de etilo. E para isso a gente precisa chamar uma outra estrutura de ressonância. E para isso a gente vai aqui mover esse par de elétrons. Dá um zoom aqui. Mover esse par de elétrons para cá e fazer uma ligação π. Ao mesmo tempo que a gente vai pegar essa ligação aqui, essa ligação π, e vai jogar para cá para ter outro par de elétrons ali em cima. E como que fica essa molécula a partir disso, né? A gente vai fazer aqui o símbolo de ressonância. Então, a gente vai ter aqui uma dupla aqui, sobe o oxigênio. Pronto, e a gente tem isso. Esses 2 elétrons viraram uma ligação π, e essa ligação π aqui virou esses 2 elétrons aqui. E essa carga formal, para onde ela vai? Ela vem para esse elétron aqui de cima, porque ele que ganhou esse par de elétrons, certo? Movendo os elétrons de ligação π para o oxigênio e deixa ele com a carga formal negativa. E assim a gente tem 2 estruturas de ressonância para o ânion de etilo. E é importante saber que nenhuma delas representa completamente esse ânion de etilo. Então a gente precisa desenhar o que seria o híbrido desse ânion de etilo. Como que faria esse híbrido, certo? Opa! A gente vem aqui. Bom, a gente vai lá desenhar primeiramente a estrutura base, o esqueleto, com os oxigênios. E como só tem essas 2 formas aqui de ressonância, com uma dupla aqui em cima, na parte de cima, e essa dupla aqui na parte de baixo, então a gente vem aqui, faz um tracejeado, onde seriam essas duplas. Tá, mas ainda tem essa carga formal, que ela veio de uma ponta para outra, e onde que ela ficaria? Ela vai ficar justamente na interseção
que assim essa carga formal ela fica distribuída uniformemente. E essa é uma das formas de representar esse híbrido. E os estudos mostram que qual seria a melhor forma de representar esse ânion, seria essa aqui da híbrido. E o que seria uma característica para determinar de que esse átomo ele seria de que essa molécula seria um ânion, né? Seria justamente o comprimento das ligações que tem. Basicamente eles têm o mesmo comprimento. Então também, ao representar um ânion, a gente não pode esquecer de pôr os colchetes, né? Sempre que a gente vai representar um ânion, a gente precisa colocar os colchetes em volta e aqui em cima a carga formal, a carga desse ânion. Então, se a gente tentar distribuir de uma outra forma, como que ficaria? Por exemplo, se a gente pegasse esse par de elétrons aqui e colocasse ele aqui, formando uma outra dupla ligação. Tem essas duas ligações aqui já. A gente já tem essas duas ligações. Essa outra e formaria uma outra ligação π aqui. Isso daria certo? Isso não daria certo. Por quê? Porque esse carbono aqui do centro, ele está com 1, 2, 3, 4, 5 ligações. E o carbono ele não vai querer isso. Porque se ele está com 5 ligações covalentes, ele vai estar com 10 elétrons na sua camada de valência. E ele não quer isso, né? A regra não permite isso, já que a regra do octeto, que para atingir a estabilidade, na verdade ele precisa estar com 8 elétrons. Por isso que essa molécula aqui, ela não pode ser feita. Ela não pode acontecer. Como a gente pode ver aqui, novamente, o que teria que ocorrer? Esses dois elétrons iam vir para cá, para ocorrer a ressonância, né? Aqui tem a carga formal negativa. E automaticamente essa ligação covalente, essa ligação π, ela tem que vir para cá, ao mesmo tempo que essa aqui ocorre, justamente para não ocorrer isso que a gente vê aqui em cima e o carbono ficar com 10 elétrons, justamente isso. Agora, nessa questão aqui, nessa molécula aqui, isso não poderia ocorrer. Tem o par de elétrons aqui, né? Tem 4 elétrons aqui. E esse par de elétrons, ele não pode vir para cá, veja bem. Ele não pode vir para cá. Mas por que ele não pode, né? Porque esse carbono aqui, ele já está fazendo outras duas ligações com o hidrogênio, né? Ele está fazendo outras duas ligações. E se viesse para cá, iam ficar, ó, uma, vou mudar de cor aqui para ficar melhor. Ficar 1, 2, 3, 4, 5 ligações novamente. E o carbono não vai querer isso. Ele quer ficar com um octeto completo, quer ficar com um octeto estável. Outra coisa também é a questão sobre a estabilidade. Se a gente for ver aqui os ácidos conjugados dessas bases, e a partir disso, aqui tem um H, não tem essa dupla ligação. Se a gente for ver os ácidos conjugados, primeiramente a gente sabe que devido a ocorrer essa ressonância aqui, justamente por ser possível ocorrer essa ressonância e essa carga formal, ela ter a possibilidade de vir para esse outro oxigênio, caso ocorra essa ressonância, né? Porque esse par de elétrons vai virar uma ligação π e essa ligação π vai virar esse par de elétrons e esse oxigênio vai ficar com a carga formal negativa. Então essa carga formal ela vai ali percorrer por essa molécula, vai conseguir se movimentar. E isso dá uma estabilidade para essa molécula, né? Ela fica muito mais estável. Porém, vou colocar só isso aqui. Ela fica muito mais estável. Tá feio, mas é isso mesmo. Porém, aqui isso não ocorre. Por que isso não ocorre? Porque essa carga formal dessa hidroxila aqui, ela não vai conseguir percorrer nada aqui. Justamente porque não há possibilidade de ressonância. E isso, justamente por não conseguir fazer essas estruturas de ressonância, ela tem uma queda enorme nessa estabilidade. E justamente agora, realmente falando dos ácidos conjugados,
como a gente pode ver, esses ácidos conjugados aqui, esses ácidos conjugados, que são originários dessas bases, esse aqui, que seria originário dessa base, ele é muito mais estável, justamente porque a base desse ácido aqui, que é simplesmente essa, é muito menos estável, porque justamente não vai ocorrer essa troca da carga formal. Isso seria a estabilidade envolvida nessas estruturas. Voltando aqui para o slide, agora a gente vai falar um pouco sobre as exceções a regras dessa regra do octeto que a gente falou ali nas estruturas de Lewis. Nas estruturas de Lewis que a gente falou na exceção A, meu Deus, corta. Na regra de Lewis e nas estruturas de ressonância. Essa exceção, que é essa regra que nos dá noção das formas que os átomos vão reagir a fim de obter uma camada externa completa, essa camada de valência completa. E que os átomos eles são capazes de ter 8 elétrons nessa camada de valência, essa camada mais externa. Porém, existem algumas exceções, como é o caso do hidrogênio, que ele vai possuir 2 elétrons na sua valência, chegando assim, não ao octeto, mas o que seria um dueto. E por assim dizer, certo? Outras, como o boro e o alumínio, podem formar moléculas estáveis, onde o boro ou o alumínio vão ficar ali com 6 elétrons em sua camada de valência. Vindo aqui para o whiteboard novamente, né? A gente falou do hidrogênio, que ele vai formar ali um dueto. Também sobre o boro e o alumínio, que quando forem fazer suas ligações, eles vão justamente ficar ali com 6 elétrons. Dando um exemplo aqui do alumínio, dando um exemplo do que seria o hidreto de alumínio, a gente pega aqui o AlH3. Quantos elétrons teriam o alumínio, né? Na camada de valência dele ele vai ter 6 elétrons e ele vai ter 1, 2, 3 elétrons. E o hidrogênio tem na camada de valência, porém são 3 hidrogênios, que a gente só multiplica por 3. Então aqui a gente vai ter 6 elétrons na camada de valência. Bom, vamos desenhar, né, a estrutura do que seria esse hidreto de alumínio. A gente tem aqui alumínio ligado aos 3 hidrogênios. Vamos contar quantos elétrons de valência a gente teria nessa molécula aqui. A gente tem uma dupla aqui, 2, 4, 6 elétrons na camada de valência. 6 menos 6 aqui a gente tem 0. Justamente deu certo aqui e ele fica instável com esses 6. O hidrogênio a gente já falou que ele tem a regra do dueto, né, diferente do octeto, e ele permanece estável assim. O alumínio, ele está aqui com 8 elétrons na camada de valência? Não, na verdade ele está com 6, porém mesmo assim ele continua estável, mesmo com apenas 6 elétrons. E isso ocorre com alguns outros átomos a partir, né, desse terceiro período que a gente tem aqui. A partir desse período para baixo, muitos desses átomos vão ali confrontar essa regra do octeto. Vão ser algumas exceções também, como é o caso do xenônio, que a gente tem aqui, ó, xenônio. Como é o caso do xenônio. Um exemplo como xenônio seria apagar aqui antes, seria o pentafluoreto de xenônio, né? Aqui, XF5, pentafluoreto de xenônio. No caso, um cátion dele, o cátion do pentafluoreto de xenônio. Desenhando a estrutura dele, ele fica no centro porque ele é menos eletronegativo do que o flúor. Então, a gente tem aqui, e aqui, pronto. O xenônio, ele já tem 8 elétrons em sua camada de valência.
Já tem 8. Agora, o flúor, ele tem 7. Porém, são 5 átomos de flúor. Então, a gente vai multiplicar. Então, né, 7 vezes 5 aqui vai dar 35. 35 com 8 vai dar 43. 43. Como é um cátion, então ele perdeu um elétron. Então, na verdade, não são 43. Aqui vai ficar menos 1. Na verdade, são 42 elétrons na camada de valência dessa molécula. Certo? Traz um pouquinho mais para cá para ficar melhor. Então, né, a partir dessas ligações covalentes simples que tem aqui, a gente já tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, cada uma compartilhando 2 elétrons, a gente já tem 10 elétrons na camada de valência. Aí, ó, já quebrou no meio aí a regra do octeto, que só poderiam 8 para se estabilizar. E esses 10 elétrons, subtraindo do total dos 42 que a gente tinha aqui, né, menos 10, a gente tem 32 elétrons na camada de valência. Esses 32 a gente teria que distribuir entre esses 5 flúors, né? Eu vou distribuir aqui, dar uma pausa, porque vai ser muitos pontinhos para colocar. Pronto, distribuídos esses elétrons, como foi feita essa distribuição, né? A gente distribuiu eles conforme esse átomo de flúor ficasse com o octeto completo. Como cada um está fazendo uma ligação covalente, compartilhando 2 elétrons, ele já teria esses 2. Então, foi só completar os 8, colocando 6 elétrons em cada um. Então, a gente colocou 30. Desses 32 aqui, a gente vai subtrair 30, sobrando 2. Esses 2 elétrons não tem mais nenhum lugar para a gente colocar ele, a não ser no xenônio, né? Justamente. Pois justamente como eu havia falado, quando vai chegando aqui nesse terceiro período, e vai indo cada vez mais para baixo, né? Vão desafiando cada vez mais essa regra do octeto. Então, é possível colocar no xenônio, justamente, é possível. Então, a gente vem aqui e coloca esses últimos 2 elétrons. E assim está feita toda a distribuição. Então, fazendo a contagem, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 ligações covalentes. Multiplicado por 2, a gente tem 10 elétrons. Mais esses 2 aqui. Então, a gente tem 12 elétrons na camada de valência do pentafluoreto de xenônio, né? Justamente. Então, né, como ele é um cátion, a gente já viu anteriormente, a gente precisa colocar os colchetes para justamente mostrar, e a carga formal, né? A carga formal positiva dele aqui, justamente para informar. Então é isso. Colocar, distribuído os elétrons, colocou o colchetezinho no ânion, e a carga tá feita aí essa distribuição para esse xenônio. Então esse aí é um caso onde esse átomo, essa molécula inteira, vai quebrar essa regra do octeto. No xenônio ali vai ter 12 elétrons em sua camada de valência. Mas como é que esses elétrons, esses átomos abaixo desse terceiro período, conseguem lidar com mais de 8 elétrons, né? Isso é uma questão que gera muitos debates, na verdade. Mas acredito que seja pela capacidade deles conseguirem colocar seus elétrons ali em suas camadas bivalentes, as camadas anteriores à valência, e conseguirem fazer isso. Porém, isso ainda é bastante controverso, querendo ou não, no mundo da ciência. E é isso. Voltando aqui para o slide, agora a gente vai falar sobre o último tópico, que seriam as ligações covalentes e as forças delas, né? Dessas ligações covalentes. Então, se a ligação iônica ela se dava pela troca de elétrons, um elétron dava, o outro elétron recebia, esses elétrons que estavam, um átomo dá os elétrons, o outro átomo recebe esses elétrons. Aqui, na ligação covalente vai ser diferente, vai ocorrer o compartilhamento desses elétrons, não vai ter nenhum átomo dando nem recebendo, os dois vão estar, esses dois átomos vão estar em conjunto ali com esses 2 elétrons. Esses átomos vão estar se compartilhando, vão estar simultaneamente
nesses dois átomos, completando o octeto quando possível. E é o que a gente pode observar aqui no cloro, certo? Dessas ligações covalentes. O cloro, ele tem 7 átomos na camada de valência. Ele só precisa de um. Ele só está precisando de um elétron para formar o octeto completo. Esse outro cloro também precisa de apenas um. E o que é que pode acontecer aqui? O que é que esses dois podem fazer? Eles podem fazer uma ligação covalente, compartilhando esses elétrons. E assim os dois estão estáveis. Os dois estão com o octeto completo. A regra do octeto completa está aí sendo oposta, está aí sendo posta. E justamente isso não vai gerar uma carga. Essa molécula aqui, ela vai ficar, digamos, neutra, certo? Fica equilibrado. Elas ficam eletricamente neutras. E a somatória das cargas dessas moléculas vai dar zero, justamente por isso. Sobre outro exemplo aqui, como o oxigênio, certo? Que tem 6 elétrons em sua valência. Ele precisa de 2 elétrons para formar o octeto completo. Esses dois estão precisando de 2. Esse está precisando de 2 elétrons, esse aqui também. Então, a gente só precisa fazer aqui uma dupla ligação, certo? E assim tá perfeito. Não tenho que mexer mais. Os dois estão com o octeto completo. Os dois agora viraram uma molécula eletricamente neutra, certo? Sem carga formal e estão estáveis. Aqui formando o gás oxigênio, né? O O2. Opa! Aqui formando o O2, o gás, o oxigênio. Outro exemplo, aqui para baixo, a gente tem o nitrogênio. Agora, o nitrogênio, ele tem na verdade 5, né? Faltou um aqui, um aqui. Ele tem 5 elétrons em sua valência. Então, ele precisa de quê? Precisa de 3 para formar 8. Então, é só ele fazer uma tripla ligação covalente, um triplo compartilhamento de elétrons aqui e pronto, supimpa. Já está eletricamente neutra essa molécula, porque as duas partes da molécula, os dois átomos que compõem essa molécula do gás nitrogênio, o N2, estão com o octeto formado, estão estáveis. Esse compartilhamento ele também pode ser representado a partir de traços, né? Um triplo compartilhamento forma uma tripla ligação, são 3 tracinhos. Assim como na dupla ligação aqui do oxigênio, 2 tracinhos. E na do cloro aqui, meu Deus que isso é feio. Nesse cloro, apenas uma ligação simples feita. Pode ser representada também dessa forma. E as moléculas, essas moléculas, ao contrário dos íons, elas se apresentam nos 3 estados físicos, né? Diferente dos íons. Opa, não foi. Aqui. Elas se apresentam nos 3 estados da matéria, certo? E a força entre elas é diferente da força dos íons. E lá nos íons a gente tem a liberação eletrostática pela formação dos íons, que formam os retículos cristalinos, dando origem assim a esses íons. E aqui, essas moléculas, elas se organizam em torno de uma nuvem eletrônica, certo? Uma nuvem eletrônica fica aqui rodeando essa molécula. E é onde acontecem as interações entre elas. Onde tem as forças, sejam elas fortes ou fracas, nesse caso aqui não tão forte assim, essas interações são responsáveis pela alteração do estado físico. Como exemplo, o gás oxigênio aqui, se ele é gás, é porque as moléculas dele estão muito dispersas, estão longe, estão se repelindo, afastando. E não conseguem se atrair. Mas por quê? Por isso, a partir disso, a gente conclui que a força exercida pelas moléculas do oxigênio, do gás oxigênio, é que elas duas se liguem às outras de uma forma assim, não tão intensa. Essa ligação entre eles é fraca, diferente da água, onde a gente tem aqui o H2O. A água, como a gente conhece, ela está ali na temperatura ambiente no estado líquido.
Justamente porque aqui ocorre outro tipo de ligação, que tem uma ligação mais forte, que já é uma ligação de hidrogênio, que está no estado líquido, né, como eu já falei, na temperatura ambiente, com um ponto de ebulição muito alto, justamente devido à força dessa ligação aqui ser muito maior, essa ligação de hidrogênio, esse ponto de ebulição é alto. Então, essa interação covalente aqui, onde há o compartilhamento de elétrons. Então, é isso. Volta aqui. É isso, não tem mais nada. Obrigado por assistir até aqui. Um ótimo dia para você.